vamos falar de X-Men mais uma vez e o que nos espera sobre os X-Men que vão aparecer em Vingadores Doutor Destino. Sabemos que a equipe está lá. Temos Ian McKellen como Magneto, temos Patrick Stewart como Professor, temos a Rebecca Rodman como Mística, temos Alan Cumming como o Noturno, temos o James Marsden como Ciclope, e a equipe está mais ou menos formada. Tem também o Gambit, que há uma dúvida sobre que Gambit é esse, já que o Gambit nunca apareceu nos filmes de X-Men originais. Mas a equipe está ali. Temos alguns nomes retornando, alguns nomes importantes, claro, alguns nomes faltando, algumas ausências, como a Funky Jensen como Jean Grey, como a Halle Berry como a Tempestade, de repente até a Anna Paquin também como a Vampira. Tá faltando gente. Wolverine, né? O Hugh Jackman, cadê? Até agora ninguém oficializou o Hugh Jackman no filme. Eu sempre falei aqui desde o anúncio. Minha gente, se vocês vão trazer os X-Men de volta, tem que trazer. O Hugh Jackman é o nome que não pode faltar. Vocês já conseguiram trazer o cara pro Deadpool Wolverine. Mas enfim, até agora nada. E aí vem essa dúvida. Que X-Men exatamente são esses? São aqueles que terminaram o primeiro filme da Fox, o segundo filme da Fox, o terceiro filme da Fox? São os X-Men que terminaram o Dia do Futuro Esquecido? De onde saiu essa turma? O que vai acontecer? E agora o Alex Perez, do Cosmic Circus, parece que deu a real sobre o que vai acontecer. E é algo que eu já estava preparando vocês. O bom desse canal aqui é que eu preparo vocês. Tem umas coisas, cara, que a gente vê na internet que não tem condição de acontecer. Que a única saída dos caras vai ser essa, porque inclusive já fizeram outras vezes. E aí eu venho falar com vocês. X-Men em Doomsday, muito lindo, muito legal trazer essa nostalgia de volta, mas não conta com tudo que aconteceu ali não, porque nós estamos na saga do multiverso, querido. Pode ser os X-Men de outro universo que simplesmente se parecem com os originais. Inclusive fez isso o Hugh Jackman. Foi isso que fez o Hugh Jackman voltar em Deadpool e Wolverine. Todo mundo falando, caraca, vão estragar Logan. Vão estragar Logan, acabou com a história do Wolverine. E o Hugh Jackman conta, o que me fez topar esse papel foi a certeza de que toda a história que eu filmei não se perdeu. Não é um retcon do final e redentor de Logan. Simplesmente é uma variante desse personagem. Então posso fazer várias vezes, posso fazer do jeito que eu quiser. E outras variantes do Wolverine aparecem no filme. Então o Deadpool e Wolverine deu o caminho. E quem estava achando que simplesmente do jeito que acabou o X-Men Confronto Final, o X-Men 3, a gente parte direto para Doomsday, tá errado. Porque eles só têm a mesma aparência, eles não são os mesmos personagens que carregam a mesma história. Não é do canon. É do canon do multiverso, que aí vale tudo, né? No canon do multiverso, o Ben Affleck é o Deadpool em algum universo. Que significa que o Ben Affleck vai aparecer? Não. Mas aí a Jennifer Garner apareceu. Então, galera, é o seguinte. Tá, vamos lá. Os X-Men vão estar em Doomsday? Vão. São os X-Men? São. São os mesmos atores? São. É uma continuidade? Não. Não é uma continuidade. Eu sei que o Alex Perez não é Kevin Feige. Que o Alex Perez é um jornalista, é um insider que está dando furos de notícias que ele ficou sabendo, tá? Mas eu garanto para vocês que o Kevin Feige levou a mesma técnica que fez o Wolverine voltar para esses X-Men. Porque foi o próprio Kevin Feige que desaconselhou o Hugh Jackman a voltar, você lembra disso? Ele falou, não aceita, porque a sua história tá fechada, bicho. A menos que eles tenham um coelho na cartola, e tinham, que era o bendito do multiverso. Vamos trazer o Wolverine de volta, mas é um Wolverine em um universo onde X-Men todos morreram, e ele ficou sozinho, e ele tem esse trauma, e papapá, ele tem uniforme. E não é as outras versões que ele filmou. Então o personagem tá salvo lá.
Ele pode fazer apenas versões dele agora, variantes. Então, esse Professor Xavier é uma variante, esse Magneto é uma variante. Inclusive, há rumores também de que esse universo onde os X-Men estão é um universo onde mutantes e humanos já resolveram suas diferenças. É por isso que o Magneto e o Xavier estão de boas. É por isso que eles são brothers e vão lutar lado a lado. Porque o problema mutante já está resolvido, porque inclusive ele não vai fazer diferença para esse filme. Então é uma maneira deles fazerem os X-Men e os inimigos X-Men, mandar de mutantes, um grupo só, para lutar junto. Então não vai ter essa discussão de os mutantes, os humanos e mutantes. Já está resolvido. Eles precisam só dos personagens. E é claro, o universo X-Men da Fox, o problema mutante estava longe de ser resolvido. Ainda era uma questão que precisa existir para poder dar aquele push, né, naquele empurrãozinho para a história dos X-Men, para dar aquela motivação. No caso aqui não precisa de motivação, porque não é uma história sobre os X-Men. Os X-Men entram só como uma força antagonista dos Vingadores. E para ser uma força antagonista dos Vingadores, não importa se eles são mutantes, se eles são humanos, eles são de outro universo, de outra dimensão. Isso aí já faz eles serem diferentes. Aí, não vamos tocar na questão mutante aqui. Aqui o problema mutante resolveu, é todo mundo amigo, tá todo mundo em paz, os problemas finalmente foram resolvidos, ou será que não? Porque aí começa uma incursão, justamente quando todos os problemas se resolveram. E aí o drama volta. Então você não precisa de dois dramas coexistindo. O Magneto brigando com o Xavier enquanto eles brigam com os Vingadores. Não precisa disso. Então eles vão simplificar esse lado, fazer mutantes vivendo em harmonia com os humanos, e aí chega a incursão e eles têm que guerrear de novo. Eles têm que voltar ao campo de batalha. E aí os sentinelas voltam, e aí volta todo o pesadelo que eles já pensavam que tinham superado. Isso é interessante, né? Porque você tira o herói do seu zona de conforto. E é por isso que eles são mais velhos. E é por isso que são os X-Men tudo coroa já. Tudo da terceira idade. Porque eles lutaram muitos anos para construir esse mundo perfeito, esse mundo utópico. A utopia do Xavier. O sonho do Xavier foi finalmente realizado. E eles não vão deixar o sonho do Xavier ser destruído. Isso dá uma motivação extra para os X-Men protegerem aquele universo. Então explica a idade deles, explica por que eles vão defender aquele universo, explica por que o Xavier e o Magneto são brothers de novo. Explica tudo. Então eu acho que o Alex Perez, se chutou certo igual eu tô chutando. Porque eu tô só observando e tentando acertar. Agora, se ele leu o roteiro, recebeu o trecho do roteiro, recebeu essa informação em primeira mão, eu acho que faz todo sentido. E torço para que Alex Perez esteja certo. Porque é justamente isso que vai acontecer. São variantes de um mundo perfeito que precisa ser protegido. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.